Perfeito. Gente, eu vou apresentar o Raul, é nosso diretor dessa área de imprensa, ele que cuida de toda essa parte, tá? A Lucia é o braço direito e esquerdo do Pedrinho e da diretoria. A gente fica enchendo o saco dela, o que eu posso falar da Lucia? O cargo dela, ela não é diretora, ela é um apoio nosso, é uma militante da causa sindical, previdenciária nossa, e a gente tem ela aí como nosso braço direito e esquerdo, é a pessoa que nos ajuda, que nos apoia, que mantém o nosso sindicato em pé aí no dia a dia, tá? E a Marli é a nossa jornalista que trabalha junto com o Raul, que é a pessoa que constrói todo o nosso material de imprensa, também está acompanhando, está trabalhando, porque a gente vai precisar da visibilidade dessa luta para chamar a atenção da importância, inclusive da sociedade, de contratar o mais rápido vocês. Tá? Posso, então, dando sequência, passar a palavra para o Pedro Totti, presidente do CISP, para ele fazer a sua saudação, a sua fala inicial. Aí, Pedro, fica à vontade. A palavra está com você. Obrigado, Idel. Boa noite a todos, a todas e a todes, né? Sejam bem-vindos aí. O sindicato nosso, que eu posso dizer, é um sindicato que defende a questão do serviço público de boa qualidade. Então, a entrada de vocês no concurso, e é essa movimentação que a gente está fazendo para tentar chamar mais essas 2.300 pessoas que estão no cadastro de reserva, ela é muito importante para reforçar justamente essa questão do fortalecimento da instituição enquanto pública. Nós aí no governo Bolsonaro, nós sofremos um ataque muito forte, né? Nós não tivemos concurso público, a gente teve, na verdade, um desmonte da estrutura nossa, né? Muito forte. E a gente ficou... nós estamos por exemplo, sem reajuste salarial há 7 anos, então vocês já vão entrar dentro do INSS já sabendo que vocês vão ter que brigar também pela situação remuneratória nossa, né? Alguns acham que o salário é bom, mas não é assim, porque o serviço é muito, né, dentro da instituição. É uma instituição que a Previdência é a maior prestadora de serviço do país, o INSS. Nós somos hoje em quase 20 mil servidores, e para vocês terem uma ideia, há 7 anos atrás nós tínhamos 35 mil. Então nós perdemos aí quase 15 mil servidores. Então é muita gente que saiu. Na verdade, eles apostaram muito, né? O governo que está aí apostaram muito na questão de tentar terceirizar o trabalho e também através dos canais remotos, internet e assim por diante, para tentar substituir a mão de obra. Mas eles não tem como, né? Como é uma prestadora de serviço, você precisa de gente para poder atender, para poder conversar, para poder falar, mesmo que os canais, né, de interlocução sejam remotos, né, via internet. Então, a vinda de vocês é extremamente importante para nós, né? E aí a gente estava conversando aqui com o Idel, já no governo Lula vai estabelecer uma mesa de negociação permanente a partir do dia 7. As entidades nacionais que vão fazer parte dessa mesa, nós temos uma representação lá, e nós vamos conversar com esse representante, que é o Sérgio Ronaldo. Ele vai para que ele coloque essa questão na reunião. A gente sabe que para chamar mais 2.300 pessoas é uma questão orçamentária, mas a gente sabe também que quando você faz a previsão orçamentária de um ano para o outro, a verba ela não é totalmente carimbada, né? Você tem margem para poder trabalhar dentro do que foi destinado
aquela rubrica que é destinada lá para o servidor público, para carreiras, tal. E isso pode nos favorecer no sentido de tentar aí incrementar, né, vocês conseguirem entrar, na verdade, dentro da carreira do Seguro Social. Então, assim, olha, vocês estão entrando agora, vocês estão entrando num momento importante, né? Vão entrar num momento importante porque é a reestruturação que está acontecendo no serviço público, né? E vai ser importante porque nós sofremos, né? Estamos sofrendo aí um ataque muito forte, né? Que ocorreu nesses últimos, desde a época do Temer até agora, mais agora no governo Bolsonaro. Então, agora nós estamos num momento de que o governo Lula está dizendo que vai reestruturar, vai contratar, vai ter uma nova perspectiva, né? E vocês entrando vai ser importante, né? Eu lembro mais ou menos o mesmo período de 2003, né? Quando o Lula entrou em 2003, saiu o Fernando Henrique, entrou o Lula, nós entramos também com um concurso. Só que naquela época eram 3.000 e poucas vagas. Então era muito mais gente, né? E nós vimos também de 8 anos, quase 10 anos sem concurso. A gente vinha de um período de quase 10 anos. Aí começou a ter concurso. Nós tivemos concurso em 2003, 2004, 2005, 2006 eu não lembro, mas todo ano tinha concurso para o INSS, estava tendo concurso. E entrou gente, né? Então, é importante isso, né? Porque reforça aí o papel do Estado e tal. Só falando rapidamente do nosso sindicato é um sindicato de luta, né? É um sindicato que tem como princípio defender os trabalhadores, né? Seja qual governo for, né? Seja ele de direita, de esquerda, de qual for, nós vamos defender as nossas condições de trabalho, nós vamos defender vamos lá reivindicar nossos salários. Então, é importante vocês saberem disso, que muita gente reclama de sindicato, mas o sindicato é extremamente importante para que se avance aí as pautas, né, e as condições dentro do serviço público e também no setor privado, vários outros sindicatos aí que existem, né? Então é isso, sejam bem-vindos e vamos lutar para pôr mais esses 2.300 pessoas, né, servidores, o pessoal que fez o concurso. Eu sei que é muito difícil, né? Na minha época, quando eu fiz o concurso público, eu fiz uma prova de português e matemática só. Eu tenho 55 anos, foi lá em 87. Então, hoje a gente sabe que as dificuldades estão bem maiores, né? Elas são, assim, é muito difícil, né? E com certeza, vocês que estão aqui são os melhores e vão ter condições, a capacidade de assumir e desenvolver bem o trabalho. Vocês serão bem acolhidos, pode ter certeza disso, viu? Não fique com medo, tal. Fica tranquilo que serão bem acolhidos, porque são bem-vindos, não tem jeito, né? Talvez vocês encontrem, né, nas agências poucas pessoas, porque grande parte dos nossos servidores, eles estão trabalhando hoje de forma remota, né, ou de forma semipresencial. Então, a grande maioria dos servidores tem trabalhado de casa, analisado. Então, nas agências hoje e nas gerências, o número é bem reduzido de servidores. Mas, mesmo assim, vocês vão ter um acolhimento caloroso, vocês podem ter certeza que o pessoal da Previdência é tudo gente boa. Mas é isso, então. Ideal, fique à vontade, senão vou ficar falando aqui a reunião inteira. Imagina, Pedro, você pode. Pessoal, não existe Estado democrático de direito sem sindicatos. Os sindicatos são importantes. Vocês estão vendo a importância, inclusive, para a gente estar encaminhando essa luta dos aprovados. A partir de hoje, nós vamos se referir a vocês como os 3.273 aprovados no concurso
do INSS de 2022. Tá? E esses 3.273 nós vamos batalhar para que todos ingressem, comecem o curso de formação e ingressem no INSS o mais rápido possível. É essa a luta que nós vamos estar levando daqui para frente. E isso nós vamos considerar aprovado nessa live de hoje. Vai ser o nosso, vamos dizer assim, o nosso norte de ação, nosso eixo de ação vai ser esse, para que todos sejam chamados e participem dessa, venham a estar contribuindo no INSS. E que a gente consiga, no espaço de tempo curto, diminuir a fila, estar respeitando a lei, que fala que em 45 dias tem que ser concedido um benefício, essas questões todas. Né? O Pedrinho deu essa ideia da gente mandar conversar com o Sérgio Ronaldo para ele colocar na mesa, a gente pode fazer um ofício e pedir para ele, é o presidente da Condicef, a Confederação dos Servidores Públicos, para que a Condicef assine e encaminhe para a mesa de negociação, para a ministra, para o Sérgio Eduardo, que é o secretário de negociação do Ministério Estratégico da Inovação, da negociação, a gente buscar encaminhar para esses espaços aí novos que existem, que o governo criou, e que começa as negociações, como o Pedrinho falou, no dia 7 de fevereiro. Teve uma reunião dia 1º preambular para articular essa reunião do dia 7, e no dia 7 começa a reunião. Tá? Vou passar agora a palavra para a Michele, que ela foi uma das pessoas que entrou nesse último concurso, 2014, 2015, não sei, ela vai depois precisar, o concurso foi a última leva de servidores que entraram, e ela vai contar um pouco da história dela, de como que ela se sentiu em relação à nossa casa, a experiência dela, todo esse processo que ela viu. Tá certo que ela foi trabalhar num lugar muito ruim, que é Piracicaba. Tem um riozinho e uma cachaça boa. Mas, Michele, a palavra está com você. Conta aí a sua experiência para nós. Primeiro, eu queria dar boa noite para todos. Muito bom ver carinhas novas aqui. Espero, de verdade, que todos vocês sejam meus colegas de trabalho, que a gente consiga aprovar todo mundo. Primeiro que é um anseio nosso, né? Esse concurso foi muito pedido pelo sindicato, é uma conquista do sindicato, porque todas as nossas reivindicações, nossas reuniões, foi pautadas principalmente na questão da força de trabalho. Nós perdemos ao longo desses anos aí mais de 10 mil servidores, né? A maioria, né, já, e alguns nós vamos perder ainda ao longo desses anos, porque nós temos agências da Previdência que nós temos 5 pessoas e as 5 estão em abono de permanência, que é o quê? A pessoa já tem o tempo para aposentar, mas ela permanece na casa. Mas ela pode sair a qualquer momento, então nós não podemos contar. Vou contar um pouquinho, então, da minha história, né? Porque eu conversei com a Eliane, não sei se a Eliane está aí, se for, dá um tchauzinho aí para mim. A primeira preocupação da Eliane, que ela me perguntou, eu achei muito parecido com a minha história. Eu passei no concurso do INSS de 2014, eu sou analista em Direito. Foi o último concurso, se eu não me engano, para analista. E eu sou de Minas Gerais, eu sou de Juiz de Fora. Quem não conhece é onde Bolsonaro tomou a facada, agora todo mundo conhece, né? Aí eu fui para Piracicaba com a cara e a coragem, eu passei em primeiro lugar em São Paulo e eu pude escolher para onde eu queria ir. E aí eu dei 3 opções para a INSS e a primeira opção foi Piracicaba, porque meu irmão morava lá. Bom, eu dava aula de direito constitucional em cursinho, eu era advogada, assim, nada a ver com direito previdenciário, eu não sabia nada de previdência, eu nunca tinha pisado numa agência da Previdência Social, né? E foi muito bom, porque quando tem a adaptação do servidor novo, quando ele chega, você vai se dirigir ao setor de gestão de pessoas, tomar posse e tudo mais.
a pessoa do financeiro já te coloca a par, porque você acha que vai ganhar uma fortuna, aí vem o imposto de renda, leva tudo, mas tudo bem. Aí tem esse primeiro contato, geralmente é com a gestão de pessoas, né, que a gente tinha nas gerências. Depois disso, você vai entender o que é a sua gerência, porque eu não sabia como funcionava a Previdência. É como se fossem, assim, várias filiais do INSS, várias subsedes, né? E essas gerências cuidam de várias cidades do estado, do caso aqui, né? Do nosso estado. E a minha gerência cuidava, na época, né? De 12 cidades. Nisso, eu acabei ficando na gerência mesmo, que a gente chama de área meio, que é onde dá o suporte para as agências da Previdência Social. Vamos falar aí que a gente fala do administrativo, que seria logística, RH, área de atendimento, qualidade de vida. A gente cuida na gerência. E o atendimento presencial é nas agências. E as concessões acontecem nas agências. Quando o segurado vai na agência e pleiteia um benefício, é lá que vai ser concedido e analisado. Hoje a gente tem as centrais, filas, que a gente chama online, né? Filas virtuais, que seriam de demandas judiciais, demandas administrativas, temos também benefícios assistenciais, todos esses são separados por filas, né? E são esses servidores que estão remotamente, que estão trabalhando. Quando eu cheguei, não era essa realidade, eu estou me adaptando e vocês vão se adaptar junto com a gente, porque é novo essa questão, veio com a pandemia, essa questão das filas virtuais. O INSS era 100% presencial, e agora mudou com o aplicativo, né? Algumas coisas melhoraram, outras nem tanto. Quando você chega na Previdência, você tem um acolhimento muito grande, e isso eu senti em todas as gerências que eu passei. Porque como é uma casa de mulheres, quase 90% de mulheres, as mulheres são muito receptivas, os poucos homens que tem na casa são muito, muito legais, e você tem um período de adaptação. Hoje nós temos na casa uma escola da Previdência, uma escola virtual, onde você tem milhares de cursos, de todos os, até de ética, assédio moral. Você tem cursos com certificado que vai para a sua pasta funcional. E esses cursos vão te dar uma noção do que você vai fazer e qual área você vai se adaptar. E uma coisa, gente, fique tranquilo, dentro do INSS, vocês vão ter asas. Porque, assim, eu, por exemplo, eu já trabalhei em todas as áreas, desde logística, demanda judicial, previdenciário, concessão de benefício, manutenção. E você vai vendo qual é o seu perfil e onde você se encaixa. No início, é bom ter o básico, saber o que é o benefício e conceder, aprender a conceder, que é muito importante. E depois, vocês vão poder tirar, abstrair dessa e poder ver, né, qual é o que mais se encaixa com você, com a realidade que você está vindo, de outro trabalho, né? Às vezes de uma área que, igual a Eliane, da área da saúde. Como nós precisamos de pessoas para trabalhar junto do administrativo na perícia médica, sabe? Nós temos para essa pessoa também uma área de trabalho. O INSS hoje, gente, nós temos analistas em engenharia que precisam do técnico para ajudar. A gente tem a área de TI, que precisa do técnico para ajudar. Tem a assistente social, que tem a terapeuta ocupacional. Então, assim, nós temos, por exemplo, a gente tem um trabalho muito bonito na Previdência, que é a reabilitação profissional, que é quando... Eu não sabia disso antes de entrar na Previdência. Se aquele segurado sofre um acidente, perde uma perna, um dedo, um braço, o INSS vai lá, compra aquela prótese, entrega para o segurado para ele poder voltar para o mercado de trabalho. Então, assim, é um trabalho que vocês vão ver, assim, às vezes as pessoas falam, conversam, falam de servidor público, mas o servidor público que mais trabalha é no INSS. Pode ficar tranquilo.
A outra coisa que a Eliane também pontuou, que eu achei legal que ela me perguntou, é como que está a situação nas gerências do INSS. Se é escasso a questão da mão de obra. Não é só em alguns locais, ela é generalizado. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha gerência, tá? Nós temos 12 agências da Previdência. As 12, nós temos um servidor, às vezes, ou 2, tá? Que ainda tem um tempo aí de 10 anos pela frente. Os outros estão em abono de permanência, estão para sair, ou, às vezes, só o gerente abre a agência e atende sozinho. Então, assim, a gente vai receber agora também alguns do concurso de 2015 que entraram na justiça. Não sei se você ficou sabendo, Idel. E Piracicaba vai receber 2. Temos também, assim, em relação a essa falta de mão de obra, a seguinte situação. Nós temos vários serviços que eram da área administrativa da gerência que foram centralizados em São Paulo. Mas com o novo governo, eu acredito que esse movimento pode ser que volte para as gerências e precisando, claro, de mão de obra. Essa mão de obra vai nos auxiliar nessa questão de trabalhar a qualidade de vida do servidor. Nós agora temos o intuito de sempre ter os exames periódicos por conta da casa para fazer para o servidor. Eu venho da iniciativa privada, então quando você sai da iniciativa privada e vai para o serviço público, no primeiro momento é um choque, mas depois você vê que é muito fácil se adaptar e é muito fácil sobressair. Você tendo vontade de aprender, disponibilidade, é uma questão de tempo para você ser diferenciado dentro da casa. Bom, eu não sei se tem perguntas, se vocês querem perguntar alguma coisa, mas o meu relato é esse aí. Michele, ficou 10, viu? Parabéns, viu? Tem várias pessoas elogiando no chat, tá super 10. A Michele lembrou bem, tem algumas pessoas que passaram no concurso que ela entrou, que estão entrando agora, que ganharam na justiça, que estão entrando agora, tá? Aqui em Santos, são 5 pessoas, 2 desistiram, que já foram aprovados em outros concursos, então não querem vir para o INSS, porque estão ganhando mais em outras unidades, um é no Tribunal de Contas do Estado, ganha 15 mil, o outro não me recordo onde que é. Mas estão entrando mais 3 pessoas. Então, tem algumas pessoas, parece que eles tomam posse no dia 17 de fevereiro. Tá? Tem uma pergunta que foi feita aí no chat, que é sobre a lotação ideal. Eu posso pesquisar, mas eu acho que o que está na nossa página, na Intraprev, não é a informação correta. Eu acho que talvez fosse melhor vocês usarem a ouvidoria e pedir isso com base na lei de acesso à informação, que aí eles são obrigados a te informar corretamente. A DGP, a Diretoria de Gestão de Pessoas, é obrigada a te informar corretamente num prazo de 15 dias. Tá? Eu acho que talvez seja melhor isso. A gente tem, lembra aquela planilha de lotação ideal quando tem agência com perícia? Você lembra disso? Saiu isso no governo Dilma. Até quando a gente ia contratar ou abrir vaga, não está atualizado. Esse é o problema. Está desde 2017, se eu não me engano. Então, por isso que eu estou falando. Acho que talvez se ele perguntar, usando a lei de acesso à informação, a DGP é obrigada a passar a informação correta. Isso. Então, acho que seria mais interessante do que... Se quiser saber o que está lá na Intraprev, eu posso puxar, ou você pode puxar, porque a gente que é da diretoria pode estar informando, mas eu acho que isso vai estar desatualizado. Eu acho que é melhor ele pedir, via a lei do acesso à informação, que eles têm 15 dias para dar a resposta e tem que dar a resposta correta, né? Outra coisa, Idel, teve duas situações aqui em Piracicaba de pessoas que foram aprovadas, mas não passaram na perícia médica, porque entrou pela cota de deficiente. Nesse caso, vai chamar o próximo da fila, né? Chama o próximo, não é isso? Não da ampla concorrência, né? De deficiente. Das vagas dos deficientes, de pessoas com deficiência. Ah, entendi. Se não tiver, depois eles vão abrir para a fila normal. Ah, tá.
Entendi. Mas ele tem que ir atrás da fila de deficientes, porque é um percentual, né, de vagas para deficientes, para pessoas com deficiência, né? Que é o termo correto. Beleza. Pessoal, vamos seguir então? Estamos já com 50 pessoas na nossa reunião, dando tudo certo até agora. Estamos todos de parabéns aqui. Vamos dar sequência na nossa reunião. Eu pediria para a Marli botar na tela a apresentação agora, que vai falar os próximos passos de quem vai ser chamado agora. Marli, pode botar na tela? Pessoal, é bom vocês irem dando um toque para a gente, ó, o que vocês querem que fale mais, como que a gente vai... Foi perguntado aí no chat sobre a questão do cadastro reserva, se a gente tinha alguma informação. Então, a gente vai já falar sobre isso. Está aí na nossa... Eu vou tentar puxar aqui, eu não estou vendo. Tá sem som, Marli. O microfone está desligado. Oi, só mais um minutinho que já vai aparecer aqui na tela, que tem um problema aqui no meu notebook. Só um minuto. Vamos lá, gente. Eu vou começar a falar enquanto a Marli vai colocando aí na tela para todo mundo ver. Não se preocupem em copiar, que essa apresentação a gente vai disponibilizar lá naquele nosso grupo do WhatsApp, tá? Cronograma de atividades do curso de formação, do concurso do INSS. No dia 14 de fevereiro, ocorrerá a publicação do edital de convocação para vocês fazerem a matrícula no curso de formação. Gravem essa data e não percam prazo, tá? Vocês não são ainda, mas o serviço público se pauta pelo princípio da legalidade, tá? E da publicidade. Então, vai ser divulgado, vai ser informado, e vocês têm que estar... Dia 14 sai publicado, dia 15 será disponibilizado o link para a matrícula para a primeira convocação. No dia 23 de fevereiro, será publicado o edital de convocação para a matrícula no curso de formação. No dia 25 de fevereiro, será liberado o link para a matrícula no curso de formação da segunda convocação. No dia 24, é publicado o edital, como na primeira turma. No dia 2 de março, será divulgado na página... Ele cortou aqui algumas coisas. Aqui dá para ler, Idel. Então lê aí, que eu não estou conseguindo. Será divulgada na página do Sebrasp a relação dos candidatos matriculados no curso de formação. No 26. Não, no dia 2 de março. No dia 2 de março.
Aí, o que mais? Tem mais alguma outra? Aí, de 7 de março a 6 de abril, ocorrerá o curso de formação presencial. Isso, vai seguindo. Isso, e no dia 9 de abril, prova objetiva e discursiva do curso de formação. Isso. Tá, vamos passar para frente, além dessas. Aí a gente tem Você o vai número ler? de inscritos, o número de aprovados, 3.273. E aí tem mais um outro slide, cadê? Aí um pouco do nosso histórico e um pouco do que a gente vai fazer daqui para frente. Ações para garantir o chamamento de todos os aprovados no concurso do INSS 2022. Nós criamos esse grupo no WhatsApp, esse chat, a pedido dos aprovados, encaminhamos ofícios pedindo audiência. Ainda hoje a Lucy ligou no gabinete do ministro para saber. Nós pedimos uma reunião, eles não responderam ainda, estão falando que estão com a agenda cheia e coisa e tal, não deram ainda uma resposta marcando uma agenda para nós. Nós vamos fazer algumas inserções políticas, tá? Deixar aí. A gente vai tentar conversar com o deputado Vicentinho e com o deputado Alexandre Padilha para eles. Caiu o IDEL? Parece que sim. Então, eu queria só fazer um adendo que eu vi aí o IDEL falando. Alô? Oi? Agora sumiu sua voz, IDEL. Com o tempo sumiu. Oi. Pode... Então, nós vamos fazer algumas gestões políticas para garantir essa audiência. A ideia era essa audiência e o Pedrinho, que é o presidente do sindicato, e mais umas 2 pessoas, vocês, tá? Que a gente poderia tirar nessa reunião de hoje, né? Aí acho que era um pouco essa ideia. Então, assim, eu vou fazer essas gestões junto ao Padilha e ao Vicentinho para eles pressionarem para marcar a reunião. Marcando a reunião, a gente avisa no grupo e iria 2 pessoas que se disponibilizem aqui, coisa e tal, para a gente estar acompanhando o Pedrinho, a gente falar dos aprovados, coisa e tal, a gente tentar envolver as pessoas nesse processo, tá? Pode ser isso, gente? Esse movimento? Sim. Aí um outro movimento é esse que o Pedro falou, da gente conversar com o Sérgio Ronaldo, que é o coordenador-geral da Condicef, que é a Confederação do Conjunto dos Servidores Públicos Federais, que a gente tem uma boa relação, para ele colocar na mesa, fazer uma fala falando da importância dessas contratações, e a gente também preparar, com base naquele ofício inicial que a gente fez, a gente preparar um ofício e o Sérgio Ronaldo protocolar na mesa de negociação e para a ministra, que é responsável da negociação do que tange as questões de servidores públicos. Nós já mandamos para o ministro da Previdência e para o INSS e para a presidenta do INSS. Agora a gente vai ir para a Diretoria de Gestão de Pessoas. Agora a gente vai para o outro ministério, que é o ministério responsável pela política de gestão de pessoas no Serviço Público Federal. A gente faria esse outro movimento. Tá? Michele, quer falar? Michele? Michele? Tinha alguém que... Bom, ela saiu. Acho que eles devem ter caído, que eles estão de férias. Mas acho que esses seriam os movimentos. E a gente precisaria
a gente precisava aprovar aqui uma coordenação. Nós já criamos uma coordenação do sindicato para acompanhar todas as demandas relacionadas à questão dos aprovados do concurso público, do concurso de 2022, que sou eu, o Raul, a Michele, tem mais uma pessoa que eu não estou lembrando. Luci, lembra quem é? Marquinhos. E o Marcos, de Osasco, da gerência de Osasco. Então, acho que somos nós 4, e precisaria tirar umas 4 pessoas de vocês que ocupassem esse papel de coordenação também. Entrassem no grupo, para forçar a gente a conversar e a tratar desses assuntos. Nós estamos combinando que essas coordenações conversem, tratem de assuntos, pelo menos uma vez por semana, para a gente pensar o que a gente faz essa semana, a gente ir movimentando para não parar com relação a essa preocupação. Porque se a gente não criar um fórum, um espaço de discussão, a coisa acaba morrendo, né? A gente não vai ter que ir alimentando o fórum, esse espaço que a gente quer construir. Talvez vocês também tenham outras ideias, outros contatos. Às vezes um de vocês é primo de um deputado estadual pode fazer uma moção e aprovar numa assembleia, um vereador. E a gente vai juntando isso, vai mandando para o INSS, para esse ministério que tem essa responsabilidade de tratar desse assunto, a gente começar a fomentar ações políticas que venham a garantir que essa demanda, vamos dizer, do serviço público aconteça. Ela é uma demanda tanto do sindicato, porque as pessoas estão adoecendo por falta de gente no ambiente de trabalho, e é uma demanda também de vocês, que também querem vir para o serviço público, querem aceitar esse desafio de trabalhar no INSS, que é um órgão, é a maior instituição de distribuição de rendas da América Latina, talvez uma das maiores do mundo, né? Tem como base a solidariedade, acho que é um trabalho que humaniza você enquanto ser humano, te faz crescer em vários aspectos da tua vida. Então, acho que a gente quer, nesse momento, trazer essas pessoas para dentro do nosso órgão. E é esse o movimento que a gente vai fazer. É óbvio que seria muito bom que aqueles que são de São Paulo, depois que entrarem, por favor, se filiem no nosso sindicato, né? Ajudem a gente também. Vamos dizer, como diz os mineiros, nada é de graça, nem o pão, nem a cachaça. Então, vamos buscar construir esse movimento, esse ganha-ganha que a gente aprende em administração, que é esse movimento que a gente está fazendo junto. Eu acho que é um movimento enriquecedor. Essa reunião hoje nós estamos com 46 pessoas participando, toda a nossa equipe do sindicato, que é responsável por acompanhar essa área, está participando. Eu acho até que nas próximas nós vamos trazer a advogada nossa para estar acompanhando a nossa reunião, a doutora Simone, porque talvez a gente ela pode começar a pensar em ações jurídicas que a gente possa estar tomando em relação a essa demanda. E, nesse momento, vamos começar com essas ações burocráticas, de mandar ofício, e as ações políticas, de conversar com deputados e abrir as portas do Ministério. Acho que a gente começa com esse movimento. E, na sequência, a gente pensa também em outro tipo de ação, em outros aspectos, como na justiça, outras questões que a gente pode estar fazendo. Até audiências públicas a gente pode estar fazendo, uma Câmara de Vereadores, uma Assembleia Legislativa, pela contratação dos servidores. Então, acho que esse é um espaço aberto para a gente pensar políticas e movimentos que a gente venha a estar realizando. A minha formação também é em Direito, eu sou técnico do Seguro Social, esse cargo que vocês estão pleiteando. Moro aqui em Santos, já trabalhei em vários lugares, já trabalhei no governo federal também, fiquei 10 anos, uma parte no Ministério do Planejamento, outra parte trabalhei no Correio, trabalhei na GEAP, que é o nosso plano de saúde. Eu tenho também uma experiência governamental e de gestão, e vou dizer para vocês, o governo se move de acordo com os movimentos sociais e econômicos da sociedade. Então, a gente precisa fazer movimentos sociais para a gente estar conseguindo acelerar esse processo. Acho que a gente vai estar conseguindo
dar aí os passos necessários para resolver essa demanda e sairmos todos felizes de 2023 para 2024, com todo mundo já contratado, já dentro do INSS, e a gente aí diminuindo as filas do INSS. Acho que isso posto, precisava ver quem a Mara está com a mão levantada. Quem tiver disposição para fazer parte da coordenação, já se levanta a mão e se coloca para a gente já ir vendo se tem. Se tiver 10, é mais fácil se tiver 10 para tirar 4 do que se tiver 1 para tirar 4, a gente vai ter que ver como que a gente faz. A Mara está com a mão levantada, pode falar, e depois o Gustavo. Oi, Del, vou precisar sair aqui, viu? Aí o que eu tiver para fazer, você me fala, tá bom? Tá bom, Pedrinho. Depois que acabar, amanhã eu te ligo. Tá bom, então. Obrigado. Um abraço, para todo mundo. Obrigado, aí. Pedro. Valeu. Tchau, tchau. Mara, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Bacana. Até complementando o que você falou, Idel, além desse grupo, a gente tem um grupo já formado, que é a comissão, né? Até na sequência que eu já vi que o Marcos e o Gustavo são duas pessoas bem atuantes também, né, nessa frente. Eles já têm algumas mobilizações aí, a gente conseguiu marcar uma reunião com a NASP em Brasília, para o dia 12, que é o Marcos, que até vai participar dessa reunião. Porém, ele está tentando remarcar, porque esse dia ele não vai estar em Brasília. Já conseguimos algumas reuniões com alguns deputados, algumas organizações políticas. Estamos movimentando as redes sociais, né? O nosso Instagram já tem mais de 2.000 seguidores, a gente iniciou agora em janeiro, já tem mais de 2.000 seguidores. Algumas outras páginas, como Vítimas do INSS, que aí são pessoas que relatam suas dificuldades, também estão seguindo a gente, trazendo relatos, tendo essa movimentação popular mesmo em apoio ao chamamento, à convocação desses aprovados. Então, já existe essa mobilização, acho até que o Gustavo ele pode falar posteriormente. Uma ideia que eu poderia trazer aqui é justamente, não sei se todos, mas pelo menos um de vocês participar desse grupo da comissão, porque lá a gente coloca todas as informações. Eu até tinha falado para a Lucia a respeito de não fazer um grupo muito grande inicialmente, né, que a gente faz muitas discussões de estratégia. Nesse grupo a gente faz toda essa discussão de estratégia, de quem a gente está tentando falar, quem a gente já conseguiu, o que a gente já tem agendado. Então, aí eu acho que o Gustavo também pode colaborar com a gente com relação a isso. A minha ideia seria essa, onde vocês participarem, ali vocês veem quais são as nossas movimentações no Twitter, no Instagram, quais são as reuniões com as pessoas políticas, pessoas públicas que a gente tem contato. Perfeito, Mara. O Marcos falou que vocês têm um abaixo-assinado também, rolando, para você falar do abaixo-assinado e coisa. Isso, exatamente. A gente tem um abaixo-assinado também. Eu estou um pouco por fora da quantidade, quem está tocando mais isso é o Raul. Acho que ele deve ter uns números aí de quantas assinaturas nós já temos, mas também tem um abaixo-assinado com relação a isso. Então, assim, o que a gente consegue atuar com as informações que a gente tem no momento, a gente está buscando esses contatos e essas ações, né? Estamos estabelecendo essas ações. Mas aí também a gente está aberto, porque vocês têm a expertise de movimentação popular, pode nos auxiliar com relação a isso. Não, perfeito. Ô Mara, então você topa entrar na coordenação, né? Sim, sim. A Andréa Sabino está falando que tem mais de 2.000 assinaturas no abaixo-assinado, tá? Posso passar a palavra para o Gustavo? Fique à vontade. Muito obrigada, viu? Falou, Mário, eu que agradeço. Gustavo, a palavra é sua. Gustavo? Boa noite, todo mundo me escuta, me assiste? Sim? Sim. Ah, beleza. Como a Mara comentou, eu sou o Gustavo, eu inicialmente fui o criador da página do Instagram, faço parte da comissão oficial dos aprovados no último concurso, o concurso 2022. O nosso abaixo-assinado, no momento, ele tem mais de 2.334 assinaturas. Se a gente fez um abaixo-assinado
pelo aniversário de 100 anos da Previdência. Foi uma movimentação da comissão em busca do apoio da sociedade civil. Alcançamos quase as 3 mil assinaturas. E nesse ponto, eu queria comentar, assim, eu me proponho para ser parte da coordenação, com certeza. Ótimo. Porque é muito importante que haja essa ponte da comissão dos aprovados com o sindicato. Qualquer movimentação política, qualquer movimentação das negociações, qualquer atitude do governo, e assim, está buscando muito diálogo. Não, em nenhum momento assim, buscou atrito, mas sempre diálogo, apoio, incentivo a esse novo governo, né? E por quê? Para repassar as informações aos aprovados. Há muita ansiedade, o edital ele ficou muito nebuloso, ele não ficou muito claro quanto a essa questão da classificação. Então, a gente gostaria, sim, de, pelo menos eu e alguns colegas, vai ser parte da coordenação para criar essa ponte mesmo, sabe? Ok? Valeu, Gustavo. Tem mais alguém que queira falar, gente, do grupo? O Marcos e a Andréa Sabino não topam entrar na coordenação também? Marcos, com a palavra, Marcos. Oi, boa noite. Ideia, eu topo sim entrar na coordenação, eu estou disposto a ajudar, eu já estou ajudando bastante, tentando ajudar bastante aqui na questão da comissão. Tem essa reunião da ANASPS que a gente está tentando remarcar e tem algumas outras a mais. Creio que tem uma com um deputado do Rio Grande do Sul que a gente já está marcado e outra do Ceará que está prestes a acontecer. Só isso mesmo. Ô, Marcos, só para falar para vocês, a nossa relação com a ANASPS é muito boa, tá? Nós temos muita parceria com o Alexandre, temos feito vários movimentos junto com eles, pessoal. Então, assim, super 10 a relação, vamos aproximar, vamos conversar e interagir, sem nenhum problema. Então, o Marcos topou. Tem mais ninguém inscrito? Idel, uma pergunta. Oi. Como é a relação de vocês com o Sindprev DF? Eu tentei entrar em contato com eles de tudo quanto é jeito e eles não me responderam. Também é boa, viu? Também é boa. Eu vou... quem que falou isso? Foi o Gustavo? Fui eu, Marcos. Marcos, eu vou passar o teu telefone para o João Torquato, que é o coordenador do sindicato lá. De lá, tá? Vou fazer as duas coisas. Vou passar o teu telefone para ele e o dele para você. Tá? E vou falar para ele que você vai dar uma ligada para ele. Pode ser? Ok, Del, obrigado. Mas a relação é boa também, o Sindprev do DS, tá? Uhum. Gente, mais alguém? Então temos 3 pessoas para coordenação, falta uma. Só vai acabar a reunião na hora que tiver a Aline. A Aline está com a palavra. Olá, gente, boa noite. Eu gostaria primeiramente de agradecer essa abertura, esse contato que vocês estão tendo com a gente, que eu acho que é primordial. A gente da comissão vem sempre discutindo que se o concurso aconteceu, foi por causa do movimento sindical, em primeiro lugar. Então, se a gente está aqui aprovado, vem disso. Então, o primeiro lugar que a gente resolveu buscar apoio foi justamente dos sindicatos, por ter esse entendimento que o sindicato é a casa do servidor, é a casa do trabalhador, e que, com certeza, tem interesse direto, né, na convocação, na nomeação de todos os aprovados, das vagas imediatas e do cadastro de reserva. Eu tenho, assim, um contato, assim, um pouco com o movimento sindical por conta do meu noivo. Ele é vice-presidente da União Geral dos Trabalhadores aqui na Bahia. Então, eu sempre venho acompanhando, assim, o trabalho dos sindicatos. Inclusive, fui presencialmente, moro no interior da Bahia, mas fui no Sindprev Bahia. No dia estava até tendo eleição, eles não puderam me receber, mas protocolei ofício, enfim. E também me coloco à disposição para estar colaborando junto com vocês, porque esse trabalho é um trabalho realmente político,
e a gente sabe que a luta vai ser grande, mas eu tenho certeza que com a parceria de vocês, a gente tem uma grande chance de ter êxito. E é isso. Eu consegui um contato com o pessoal da UGT de Sergipe, e eles estão tentando viabilizar para a gente uma reunião com o Márcio Macedo, que é da Secretaria-Geral da Previdência, né? Ele é de Sergipe e, assim, ainda não está confirmada essa data, mas eu já estou com esse contato e com a perspectiva de que a gente tem uma reunião presencial aí no próximo mês com o companheiro, né, o Márcio Macedo. E é isso, encerro minha fala. E, mais uma vez, muito obrigada pelo encontro aqui. E topa fazer parte da coordenação? Sim, sim, com certeza. Então, gente, é isso. Fechamos uma coordenação. Amanhã, a Lucy vai incluir vocês no nosso grupo. Eu vou tentar fazer uma ata dessa reunião de hoje, dessa live, e tentar encaminhar até amanhã, no final do dia, no grupo nosso, tá? Tem algumas propostas que foram colocadas aqui no chat, que eu vou tentar ler, mas o Gustavo colocou divulgar a página no Instagram dos aprovados, tá? Vamos considerar isso aprovado, tá? É @aprovados.nss2022, tá? Tem os vários movimentos que estão sendo feitos, o nosso compromisso do que a gente fez, tá? Sumiu sua voz, Edel. Não sumiu, que eu parei aqui. Tem uma mensagem do Gustavo para o deputado Antônio, do PDT de São Paulo. Então, tem vários movimentos sendo feitos. A gente pode pegar esse chat, depois, Luciano, não sei como que a gente faz para salvar essas mensagens e a gente tentar incluir na nossa ata das atividades que a gente vai estar compondo. E aí a gente incluiria alguém, eu não sei quem é que coordena o grupo de vocês, Mara, incluir alguém dos ou nós quatro, o Pedrinho, o Raul e o Marco de Osasco nesse chat de vocês, para estar acompanhando. Ou a gente define depois entre nós quatro quem é, e aí a gente volta a falar com vocês e fala, bota o nome de fulano. A gente dá uma conversada nisso nessa coordenação com os quatro aí, ver como que a gente faz, entendeu? Tá? Pode ser isso? Hein, gente? Podemos dar umas... Tem mais alguém que quer fazer alguma consideração? O pessoal da diretoria, Marquinho, Raul, tem mais alguma contribuição que vocês queiram dar? Alguém quer falar alguma ideia que teve? Às vezes você acha que é bobagem e não é. Pode falar, gente. Às vezes uma coisa que você pensa que é bobagem pode ajudar a gente a fazer movimentos importantes, né? Não tenham vergonha, sejam sem vergonha, entendeu? Não faz... Vamos buscar estar mostrando aí as nossas propostas. Ô, Idel, eu acho que a gente poderia... Raul que está falando. Eu acho que a gente poderia bolar um texto e as pessoas mandarem para os deputados que estão lá na base do governo para mostrar que precisa contratar quem está no cadastro de reserva, que o INSS está precisando de funcionário. Raul, eles fizeram um texto muito bom, que nós encaminhamos para o presidente do INSS, para o Ministério da Previdência. É só mudar o direcionamento que está contando, ele está bem fundamentado. Então, e aí cada um dos aprovados manda isso já para os deputados. Eu tenho a impressão, pelo que o Gustavo falou, que eles estão meio que fazendo isso, né? Estão trabalhando, acho que nesse sentido. Não cada aprovado, mas via grupo, via contatos, eles estão buscando fazer essas pontes. Mas se você coloca em números isso, a pressão é maior, né? Por exemplo, se cada um mandar... Sim. A gente pode conversar isso. Essa ideia do Raul é boa. A gente pegar um texto padrão, mandar para os deputados e senadores, trocando lá o nome do deputado e do senador, criar algo. Talvez a Marli pudesse nos ajudar nisso. Essa carta, Lucy, que você tem o texto que foi encaminhado, passar para a Marli,
para ela direcionar para o deputado, para o senador, e a gente passar para o chat deles ou para o Instagram deles e pedir para os aprovados encaminharem para os deputados dos seus estados, entendeu? E aí fazer esse movimento. Acho que seria ótimo essa ideia, Raul. É isso a tua ideia, né? Sim, é isso aí, é isso mesmo. Porque quanto maior o número de mensagens que chegarem, maior vai ser a pressão. Perfeito. Podemos considerar isso aprovado também. Está vendo como é bom a gente insistir? Mais alguma ideia, gente? Então, eu acho que também a gente poderia questionar a questão, assim, esse cadastro de reserva. Será que ele não pode ser ampliado, esse cadastro de reserva? Né? De repente, isso aí é uma coisa que pode ser discutida. É, porque isso está fora do edital. Eu não sei se pode. Essas coisas precisa ver juridicamente se vale a pena. Tudo pode. Vamos dizer assim, pedir, peticionar, você pode tudo. Mas precisa ver se vale, porque está fora do edital, né? Geralmente a justiça vai se pautar pelo que está no edital. Então, não sei se isso. Mas eu acho que uma análise mais jurídica em relação a isso. Se tem uma pontuação mínima. Não, entendi. Só que, por exemplo, se a pessoa teve aquela pontuação mínima exigida, eu acho que poderia fazer sei lá, verificar se isso é legal ou não é legal, se pode ser aberto essas vagas a mais. Essa é uma ideia, mas eu acho que a gente precisaria de uma consultoria jurídica maior para tomar essa decisão. Mas vamos botar isso como estudo, né, para a gente tomar uma decisão. O Gustavo quer falar. Gustavo? Então, uma coisa que eu vejo muito importante, e isso aí é uma importante pauta, é que ao menos houvesse um cronograma para o cadastro reserva, assim, na primeira chamada são uns 1.000, mas em quanto tempo o governo tem intenção de chamar o restante? Até junho, até dezembro, ou vai prorrogar em 2024? Seria importante discutir um cronograma, uma ordem de chamadas, é uma ideia, até para dar uma segurança maior a quem está no cadastro reserva, e também ao INSS, que teria uma segurança maior em saber que vai receber servidores, além dos 1.000. Que é um número muito pequeno, né? 1.000 eu acho que não é suficiente nem para atender um ano de aposentadorias. 1.000 não é nada, é uma gota no oceano. Na conversa com eles, com o ministro, primeiro a gente quer o compromisso de que chame o cadastro de reserva. Segundo, a imediata apresentação de um cronograma mínimo de chamamento dessas pessoas, entendeu? Excelente, excelente. Tendo um compromisso depois desse cronograma seria excelente para dar uma segurança para todos. Exatamente. Raul, você queria falar de novo? Não, eu só fui fazer uma consideração. Essas 1.000 vagas, esses 1.000 nomes que vão ser chamados inicialmente, ele é menos de um servidor por agência, é muito pouco. Teria que ter muito mais. Exatamente. A Andréa Sabino escreveu algumas coisas, falando que os meios de comunicação estão bombardeando o INSS. O Marcos levantou a mão. Pode falar, Marcos. Vocês têm alguma ideia de quantos servidores seria necessário para suprir a necessidade do INSS? Tem um documento do Tribunal de Contas, do Ministério Público, apontando para a falta de 7.000 pessoas. E era com base nesse documento, que a gente estava pedindo o concurso para 7.000 pessoas. Tá? Eles aprovaram o Ministério da Economia, o INSS pediu as 7.000 pessoas, o documento deles para o Ministério da Economia, mas o Ministério da Economia aprovou 1.000. E aí, na reta final aí do governo, eles conseguiram aprovar esse cadastro de reserva de mais um tanto para serem contratados. Tal.
Gente, são 25, estamos aí dentro do prazo. Tem mais alguém que quer apresentar alguma contribuição? Eu acho que pode encerrar também, senão fica muito cansativo. Já tem quase 2 horas de reunião. Acho que é isso. Então, vamos, gente. Ó, nós não vamos deixar uma próxima live marcada. Mas assim que acontecer essa reunião com o ministro em Brasília e o Pedrinho e mais 2 de vocês, que vamos considerar essas 2 pessoas que vão com o Pedrinho, o Gustavo e a Mara, porque são os primeiros a entrar na comissão, podemos considerar dessa forma? Para a gente já fechar isso? Aí a gente avisa para eles. Se eles não puderem, aí a gente passa para o Marcos e para a Aline. Mas, a princípio, no dia da reunião, a gente propôs ser o Pedrinho, o Gustavo e a Mara nessa reunião. Eu estou propondo 2 pessoas, gente, porque eu tive em Brasília, na Grécia, e a Lucy, que compra nossas passagens, ela sabe disso. Uma passagem para Brasília e de volta está quase R$5.000, tá? Mas se precisar pagar um hotel, alimentação, essas coisas todas, então é algo que vamos dizer assim, é um preço caro, né? Então não dá para a gente mandar uma comissão muito grande. Então a gente leva 2 pessoas, uma representação da nossa coordenação e mais o Pedro. Todo mundo confia nessas pessoas, pelas falas deles aqui. Vocês viram que tem domínio e condição de fazer a defesa da nossa tese, do que a gente está defendendo. Então, não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade das nossas intervenções. Então, tem gente preparada para isso. A ideia é um pouco essa. Podemos considerar dessa forma, então? Tudo bem? Já que ninguém se manifestou, vou considerar aprovado. Fidel, posso? Oi. Pode, claro. Eu queria sugerir, o Gustavo é a nossa pessoa estratégica, porque ele já é de Brasília. Então, a gente tem uma pessoa que pode nos representar lá nesse primeiro momento. E aí, nesse posterior, acho que poderia ser tanto eu ou o Gustavo, ou até mesmo a Aline também, porque fica aí a questão de agenda, né? De quem está disponível no período, porque tem gente que também está atuando, está trabalhando. Então, acho que seria um problema a gente deixar entre esses 3 em aberto. Quem que é e o Marcos? O Gustavo? O Marcos é o de Brasília. Então, e o Gustavo também mais é de fácil. Brasília? Não, o Gustavo não é de Brasília. Eu sou do interior de São Paulo. Tá. O Gustavo... Eu sou do Espírito Santo, mas sabendo com antecedência a data, eu posso tentar ir sim. Só saber com antecedência a data, eu me programo e busco ir sim, com certeza. É que tem 2 Gustavo, é isso? Não, eu sou o único Gustavo Raul, da comissão. Ah, tá. Eu não entendi, Mara. A Mara se confundiu. Ela falou Gustavo, ela queria dizer Marcos. Marcos é de Brasília, que sou eu, no caso. Ah, tá. Então, não, o Marcos é de Brasília, ótimo. Já não teria custo. Aí seria a Mara e mais o Gustavo do Espírito Santo. É isso que você está propondo? Isso Mara? mesmo. Isso mesmo. Tá bom. Tudo bem, Aline? Tudo ótimo, concordo. Estaremos bem representados. Então, legal, gente. Eu também me coloco à disposição quando precisar. Então tá, eu vou fazer então o registro dessa reunião, vou encaminhar para vocês. O Raul e a Marli vão botar na nossa página, vou encaminhar para vocês botarem no Instagram. Vão colocar, se vocês puderem também divulgar no Instagram a página do sindicato, também seria legal. A gente vai divulgar de vocês na página do sindicato, a gente faz aí uma troca de sites, de páginas, de informações. De e essa reunião ela vai ficar no YouTube, gente. Ela vai estar disponível no YouTube para quem quiser assistir novamente ou quem não assistiu poder assistir. E pode colocar também na página do sindicato, não pode? Pode. A gente vai falar sobre isso. Ah, legal. O ideal. Gente, é isso. Então, vamos encerrar a nossa reunião. Já está diminuindo a participação de pessoas. Já tem gente saindo. Eu queria agradecer a presença de todo mundo e dizer que depois da reunião que eles tiverem no Ministério, aí nós vamos fazer uma live relâmpago, tá? Vamos chamar. Talvez a gente não tenha condições, Lucy, de fazer esse cadastro, das pessoas se cadastrarem. Então,
Nós já tivemos problema com hack entrando em nossas reuniões, mas nós vamos ter que correr esse risco para fazer uma live no mesmo dia da reunião que vocês tiverem com o ministro, para a gente estar socializando a informação e criando aí esse clima de essa ambiência de bem-querência, de que vai dar tudo certo, de que a esperança vai vencer novamente. É isso, então, gente. E, dito isso, vou dar por encerrada essa reunião, agradecer a participação de todos e dizer que a luta é contínua. Tamo junto. Força aí.